E na briga de hoje eu trago uma comparação entre celulares topo de linha, de um lado o Poco X4 Pro com lançamento em 2022 e do outro lado o Poco M4 Pro 5G com lançamento em 2021. São dois celulares da Poco que entregam muita qualidade no conjunto, eles trazem a proposta do 5G, apesar de ser da Poco, um vem com a linha X e o outro com a linha M, mas existem algumas diferenças entre eles, e é isso que a gente vai ver, e será que qual que vale mais a pena? E os links deles estão na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também, se você gosta desse conteúdo e ele te ajuda, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Poco X4 Pro conta com 16,41 cm de altura, 7,61 cm de largura, 0,81 cm de espessura, pesando 205 gramas. Enquanto que o Poco M4 Pro conta com 16,35 cm de altura, 7,39 cm de largura, 0,87 cm de espessura, pesando 195 gramas. E a última versão do sistema operacional no Poco X4 Pro é o Android 11 MIUI 13, enquanto que o Poco M4 Pro utiliza o Android 11 MIUI 12.5. Entrando na parte de processador, o Poco X4 Pro traz um processador com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.2 GHz Kryo 660 Gold e 6 núcleos com 1.7 GHz Kryo 660 Silver, enquanto que o M4 Pro traz um processador com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.4 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55. Já o chipset que acompanha o Poco X4 Pro é o Snapdragon 695, enquanto que o chipset que acompanha o M4 Pro é o MediaTek Dimensity 810. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do Poco M4 é um pouco maior com 2.4 GHz. Quando se fala no tamanho de semicondutor, eles são iguais com 6 nanômetros, e já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Poco X4 Pro foi superior. E para auxiliar nesse processamento, o Poco X4 Pro traz uma GPU com Adreno 619, uma frequência na GPU de 840 MHz, enquanto que o Poco M4 Pro traz uma GPU com Mali G57 MC2, uma frequência na GPU de 850 MHz. E já na parte de memória RAM, o Poco X4 Pro traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 6 ou 8 GB de memória RAM, enquanto que o Poco M4 Pro traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 ou até 8 GB de memória RAM. Já na parte de armazenamento interno, o Poco X4 Pro traz uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 ou até 256 GB de memória interna, como também o Poco M4, trazendo uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 ou 256 GB de memória interna. E já sobre memória externa, o Poco X4 Pro pode ter um microSD com até 1 TB de memória externa, como também o M4 Pro, podendo ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Poco X4 Pro traz uma tela com 6.67 polegadas, enquanto que o Poco M4 Pro traz uma tela com 6.6 polegadas. E a resolução de tela tanto do X4 quanto do M4 é em Full HD+, 1080 pixels, e a densidade de pixels do X4 Pro conta com 395 pixels por polegada, enquanto que o M4 Pro traz 399 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no X4 Pro é uma AMOLED com 700 nits, enquanto que o M4 Pro traz uma IPS LCD com 450 nits. E o Poco X4 Pro utiliza uma tela com 120 Hz, enquanto que o M4 Pro utiliza uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o Poco X4 Pro apresenta 3 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 108 megapixels, uma abertura focal de 1.9, que é uma abertura que serve para uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é aquelas imagens mais amplas, mais abertas que você tira, com 8 megapixels e abertura focal de 2.4, uma lente macro, que é utilizada para imagens mais próximas, mais de perto assim que você tira, com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Poco M4 Pro 5G conta com uma lente principal com 50 megapixels, uma abertura focal de 1.8 e uma lente ultrawide com 8 megapixels
e abertura focal de 2.2. E ambos os celulares contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho de sensor, se refere um pouco à profundidade das fotos que você consegue tirar. O Poco X4 Pro conta com 1/1.52 de polegada, enquanto que o Poco M4 Pro 5G não mencionou seu sensor. Já a resolução das fotos, o Poco X4 Pro conta com 12.000 por 9.000 pixels, enquanto que o M4 Pro conta com 8.165 por 6.124 pixels. E já a câmera frontal, o X4 Pro conta com 16 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada, enquanto que o M4 Pro 5G conta com uma frontal com 16 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor não mencionado. Já na parte de gravação de vídeo, o X4 Pro consegue gravar em Full HD 1080 pixels, como também o M4 Pro consegue gravar em Full HD. Já a gravação do X4 Pro em Full HD pode ser feita a 30 fps, enquanto que o M4 Pro, gravando em Full HD, pode ser feita a 60 fps. E já a câmera frontal, o X4 Pro consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o M4 Pro, conseguindo gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, o Poco X4 Pro traz uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 67 watts, enquanto que o M4 Pro conta com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. E o sensor de impressão digital no X4 Pro fica na parte lateral do celular, e ele também conta com o infravermelho e o NFC, como também o M4 Pro tem um sensor na parte lateral do celular e também contando com o infravermelho e o NFC. Já a proteção de tela, o X4 Pro traz uma proteção com Gorilla Glass 5, enquanto que o M4 Pro traz uma proteção com Gorilla Glass 3. Já na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Poco X4 Pro consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Poco M4 Pro conseguindo rodar no Ultra a 60 fps. Já no PUBG, o X4 Pro consegue rodar no HD a uns 30 fps, como também o M4 Pro conseguindo rodar no HD a uns 28 fps. Já no Call of Duty, o X4 Pro consegue rodar no muito alto a uns 50 fps, enquanto que o M4 Pro consegue rodar no médio a uns 60 fps. Já no Fortnite, o X4 Pro consegue rodar no médio a uns 28 fps, enquanto que o M4 Pro consegue rodar no médio a uns 27 fps. Já no Arena of Valor, o X4 Pro consegue rodar no Vida a 60 fps, enquanto que o M4 Pro consegue rodar no abaixo do Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o X4 Pro consegue rodar no máximo a 30 fps, como também o M4 Pro conseguindo rodar no máximo a 30 fps. Já no eFootball 2022, o X4 Pro consegue rodar no alto a uns 52 fps, como também o M4 Pro conseguindo rodar no alto a uns 50 fps. Já no Ark, o X4 Pro consegue rodar no épico a uns 28 fps, como também o M4 Pro conseguindo rodar no épico a uns 24 fps. Já no Genshin Impact, o X4 Pro consegue rodar no alto a uns 26 fps, enquanto que o Poco M4 Pro consegue rodar no médio a uns 22 fps. No Black Desert, o X4 Pro consegue rodar no alto a 30 fps, como também o M4 Pro conseguindo rodar no alto a 30 fps. E no League of Legends Wild Rift, o X4 Pro consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o M4 Pro conseguindo rodar no super alto a 60 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões deles são parecidas, já o design também é bem parecido. Ele segue a linha da Poco, tendo poucas diferenças, mas ainda assim um ponto positivo para a traseira do Poco X4 Pro, que tem um acabamento mais trabalhado. Já as cores do Poco X4 Pro traz versões como um preto, um amarelo e um azul, enquanto que o M4 Pro traz versões como um amarelo, um preto e um ciano. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já em desempenho eu vou ficar com o X4 Pro, que foi superior no Call of Duty, na Arena of Valor e no Genshin Impact, mantendo uma boa taxa de FPS com os bons gráficos na maioria dos jogos. Já para a câmera, meu voto fica para o Poco X4 Pro, pois além dos 108 megapixels, o processamento das fotos realizado por ele tem mais qualidade nas fotos, uma boa nitidez e bem mais detalhes. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Poco X4 Pro, pois ele conta com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 67 watts. E para a tela, também fico com o X4 Pro, pois ele tem uma tela AMOLED com 120 Hz.
E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, eles estão empatando nessa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele te entrega, seja a câmera, as funcionalidades, a tela, o desempenho, tudo. Então, o preço do X4 Pro está numa faixa de preço, hoje que eu gravo esse vídeo, é uns R$ 1.900, enquanto que o M4 Pro 5G está numa faixa de preço dos R$ 1.400. Apesar dessa diferença de preço, entenda que eles são para públicos um pouco diferentes. O Poco X4 Pro apresenta um bom conjunto, é superior ao Poco M4 Pro em todos os quesitos. Tem um desempenho mais forte, seu processador mostrou isso, sua tela tem mais qualidade com uma AMOLED com 120 Hz, a câmera tem boa qualidade, traz o 5G, a bateria tem uma potência com um carregador forte, seu preço é um pouco alto por isso, então é normal. Então por todo esse conjunto, seu preço é um pouco mais alto. Ele é para quem está mais disposto a pagar o celular, para ter mais qualidade e uma experiência melhor no conjunto mais forte. Já o Poco M4 Pro 5G traz uma proposta parecida, só que um pouco com um valor menor. Você encontra um bom conjunto nele, com um bom chipset e um bom processador. Nos jogos ele perdeu, mas foi pouca coisa, mesmo assim ele conseguiu manter uma boa taxa de FPS e um bom desempenho. A câmera dele tem uma boa qualidade, com um bom processamento, mesmo perdendo para o Poco X4 Pro. Sua tela, além disso, ele traz 90 Hz, que é uma boa experiência para o usuário. A bateria tem uma boa potência com uma boa carga. No geral, ele é um bom celular, só que ele perdeu para o Poco X4 Pro. Ele traz um conjunto mais simples, só que mantendo o preço mais baixo, para manter esse custo-benefício mais baixo. Enquanto que o X4 Pro traz um conjunto mais forte e também tenta manter um preço mais atrativo. Eles são celulares da Poco, então ela tenta colocar celulares em cada faixa de preço. E nisso tenta entregar o melhor conjunto nessa faixa de preço. Por isso que mesmo você pagando R$ 1.400 no Poco M4 Pro, você consegue ter ainda boa qualidade. Mas se seu objetivo é ter mais performance, mais qualidade e um conjunto melhor, o Poco X4 Pro vai ser a solução. Por isso que o custo-benefício de hoje fica empatado. E você? Qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link da descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!